Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tão temida para alguns crase. A crase costuma cair muito em algumas provas e tem algumas regrinhas que a gente precisa saber para poder a gente aplicar e entender esse tão temido conteúdo por alguns alunos que apresentam até algumas dificuldades em relação a esse assunto, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Crase. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá então, gente. Primeiro ponto aqui, né? A crase, ele é um fenômeno que ele é considerado fonético e sintático. Por quê? Ele simboliza a soma ali de dois sons iguais, que são esses dois ais, que é um artigo e uma preposição. E a sua decorrência vai depender ali da questão da regência do verbo, ou do nome que ele está antecedendo, ou da flexão de gênero do nome que vem depois, que é subsequente. O primeiro a, ele sempre é uma preposição, regido pelo termo antecedente, e o segundo pode ser um artigo que pode estar no singular, pode estar flexionado no plural, ou um pronome demonstrativo também, como aquele, aqueles, aquela, aquilo, certo? E aí, dando continuidade, coloquei aqui para vocês o esqueminha, né, de como ele pode se fundir tanto com o artigo, como com o pronome, seja ele relativo ou o pronome demonstrativo. Eu gosto muito de trabalhar com essas questões visuais porque ajudam a gente a fixar esses conteúdos, sobretudo o conteúdo que a gente tem um pouco mais de dificuldade, certo? Então, assim, até aqui é importante a gente frisar a questão da junção do a, preposição com o a, artigo, pronome, seja ele demonstrativo ou pronome relativo. Tudo bem? Vamos prosseguir com a nossa aula. Aí a gente tem uma tirinha aqui para enriquecer nossa aula. Letra A, aonde você vai? À praia, vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Nota que ele faz uma brincadeira ali. No terceiro quadrinho, ele sinaliza aqui vários momentos em que a crase aparece com uso obrigatório. E isso é muito legal, porque ele brinca, né? Quando ele coloca aqui, ó, este é o caminho do campo. Ó, ao campo eu não vou. Por quê? Diante de palavras masculinas, eu não utilizo a crase. Então, eu tenho uma tirinha aqui que brinca com a utilização ou não do acento grave. Bem bacana. E aí, quando que eu uso a crase? Certo? Eu trouxe um exemplo para vocês. Experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, a crase. Exemplo: escola, colégio. Vou ao colégio. Ok, faz sentido. Então, quando eu usar vou à escola, eu tenho o uso da crase. Lembrando que escola é uma palavra que está no feminino, ok? Claro que aqui é uma dica, né? Tem algumas dicas aqui ao longo do nosso slide que vão facilitar o aprendizado da crase para vocês. Então, o uso da crase é obrigatório antes de palavras femininas. Fui à escola, fomos à praça, vou à praia. Quando acompanham verbos que indicam destino, ó, vou à padaria,
fomos à praia, que foi o exemplo que eu dei antes também, nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Prepositivas com preposição, conjuntivas com conjunção. Saímos à noite. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Exemplos de locuções. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, à moda de. Aqui a gente tem mais uma tirinha, ó. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre? Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. E o que é paradoxo? Paradoxo é uma figura de linguagem que expressa ideias contrárias. Muito parecido com a antítese. Só que são ideias que não se complementam, que não fazem sentido. Parece, por exemplo, no poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Quando que eu também utilizo a crase, antes dos pronomes demonstrativos? Aquilo, aquela, aquele. No verão, voltamos àquela praia. Antes da locução a moda de, quando estiver subentendida, mesmo que depois venha um nome masculino. Ó. Dribla a Pelé. Então, eu tenho subentendido ali a moda Pelé. Ou vestes roupas a moda Luís XV. Nesse caso, eu tenho ali o uso da crase. E também na indicação das horas. Saio da escola às 13 horas, às 12h30. Sempre que eu tiver indicação de horas, eu preciso de ter a utilização ali da crase, ok? Dando continuidade, quando que a crase ela é proibida? Bem, não se usa crase em palavras repetidas, dia a dia, frente a frente, cara a cara. Ficamos cara a cara com o perigo. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Então, quando eu tenho essas palavras que são repetidas, eu não utilizo a crase. Eu também não vou utilizar a crase diante de palavras masculinas. João tem um carro a álcool. Ó, álcool é uma palavra masculina. Nesse caso, eu não utilizo crase. Samuel comprou um Jeep a diesel. Ó, diesel aqui é uma palavra também masculina, não irei utilizar. Eu nunca utilizo crase também antes de verbos. Não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Meu filho está aprendendo a cantar essa música. Eu nunca uso crase antes de verbos. Nunca. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. E aí aqui embaixo eu coloquei para vocês, ó, quais são os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, para ajudar caso você tenha aí alguma dificuldade de lembrar quais são esses pronomes. E também não utilizo antes pronomes demonstrativos. Era a isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Ok? E quando que ela é facultativa? Então, o primeiro ponto aqui, facultativa. Eu posso tanto usar a crase quanto não utilizá-la, sendo ali uma opção minha, ok? Primeiro ponto, ela é facultativa nos seguintes casos. Depois da preposição até, ó, fui até a praça, ou fui até a praça. Eu posso usar a crase ou não. Os dois modos estão corretos. Antes de pronomes femininos, de nomes próprios femininos. Entrega a Ana, por favor. Eu posso usar a crase ali ou não. Antes de pronomes possessivos. Vou à sua casa. Mandou o presente de Natal à sua família. Ó, esse sua aqui é um pronome possessivo, indica posse. Nesse caso, o uso da crase também é facultativo. Lembre-se que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes, tá? Sendo que no caso do pronome possessivo é facultativo. Você pode tanto usar quanto não usar, que nos dois casos está aí correto. Dica que dá teacher.
Para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, você pode utilizar este macete. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse macete na escola, né? Ó, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Ó, vou a São Paulo, volto de São Paulo. Não tem crase. Vou à Bahia, volto da Bahia, tem crase. No exemplo do slide, vou à Europa, volto da Europa. Nesse caso tem crase. Foi a Roma, voltou de Roma. Nesse caso, não tem crase. Então, aí ficou com dúvida, em casos de verbos de destino, aplica essa dica, que aí você tira a sua dúvida e consegue ver quando precisa ter crase e quando não precisa, certo? E assim, a gente finaliza nossa aula sobre a temida crase, que muitos alunos têm alguma dificuldade de aprender ali as regras de quando usar, quando não usar, quando é obrigatório, quando não pode, quando é facultativo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam os exercícios para treinar. Não existe como a gente aprimorar um conhecimento sem treino. E é isso, até a nossa próxima aula. Um beijo da professora Ebony. Até a próxima.